Aí, a Dani voltou. Então, quem vai trazer a reflexão do mantra de hoje é a Dani. Eu vou pedir para todo mundo silenciar os áudios para ela apresentar o mantra e trazer a reflexão. Oi, boa noite. Eu escolhi um mantra de Shiva, né, que eu gosto muito da energia, né, de Shiva, né? Aí eu escolhi um, ele é assim: Om Namah Shivaya Gurave Sati Ananda Murtaye, que significa eu me curvo a Shiva, ou seja, eu me curvo à criação de ser a consciência, e bem-aventurado incorporadas como você e eu. Shiva é um deus do hinduísmo, conhecido como o destruidor e regenerador da energia vital. Shiva também é considerado o criador do yoga devido ao poder de regenerar transformações físicas e emocionais a quem pratica. A energia de Shiva destrói algo para criar algo novo. A transformação, sair da ilusão da matéria. Símbolo de poder, fertilidade e regeneração da consciência pura. É isso. Qual o nome desse mantra, Dani? Onamá... Calma, só um momento. O nome desse mantra é Shiva Guraved. Ô, Dani, e fala um pouquinho do que você sente desse mantra. Qual que é a energia que você sente trabalhada com esse mantra? De regeneração, né? De criar coisas novas para a vida. Destruir o que é velho, as ilusões, para construir algo novo, né? Perfeito. Agora eu vou te pedir para você escolher quem vai fazer o próximo estudo do mantra, por favor. A Jussi. Eu posso escolher, né? Isso. Tá bom. Aí, na próxima quinzena, você traz o estudo do mantra. Aí, você só me fala antes qual mantra você vai estudar para eu te falar se já foi estudado ou não. Tá bom. Então, agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 4. No arquivo do PDF, é a partir da página 63. Todo mundo tem esse arquivo em PDF? Ou alguém não tem? Eu tenho o livro. Sim. Bom, entendo que o silêncio é porque todo mundo tem acesso ou ao livro ou ao PDF. Vou fazer a leitura do capítulo. Perdão, eu não tenho. Tá, vou mandar lá tá no grupo? Vou mandar lá. Tá bom, obrigada. Tô mandando agora, peraí. Pronto, enviado. Vou começar a leitura. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos. Limite da encarnação. Necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse:
Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam. Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse, e vós outros, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu, sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse, eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode nascer um homem que já está velho? Por ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer, e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu, como isso pode se dar? Jesus lhe disse, que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra,
Como me crereis quando vos falar das coisas do céu? O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nos relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a colocou como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada em sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas, e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas estão abaixo do céu se reúnam em só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidos no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nessa última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. E é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João até o presente, o reino dos céus é tomado por violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento, Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. Paraíso dos Hebreus.
enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aquele do vosso povo, que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto, uma vez poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, resigna-se. Na versão grega, eu esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural, ela se revela por seus resultados. De um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis.
por isso deram lugar às interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Eu vou continuar lendo, tá? Para terminar o capítulo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, reencontram-se, como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se alguns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada, mas pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem nesse mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis, senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias dos de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos de sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra sob o título diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida, unicamente a filiação corporal, sem nenhum laço espiritual.
não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se reencontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bens-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão mais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não há perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há chance de se rever, contanto que estejam no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida em que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com os perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite a transformarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela livrar-se, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre
e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Necessidade da encarnação. A encarnação é a punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos, e é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Nota: uma comparação vulgar para compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é a punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim, ocorre com um homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência, mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas da vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma vez só os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferenças existenciais em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços da família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Eu vou abrir um novo link, porque esse link já está acabando, como a gente começou um pouquinho mais tarde. Eu vou abrir um novo link e aí eu vou mandar lá no grupo. Vou pedir para vocês entrarem nesse novo link para a gente trazer os comentários, tá bom? Ok. Ok. Vamos só esperar todo mundo entrar, aí a gente já traz as percepções.
Tem mais alguém faltando? Tem a Vanessa, né? A Vanessa tá faltando. E o Dan. Vanessa, Danilo. Tinha mais. Acho que era só isso. É. Só esperar eles entrarem. Ô, Dani, depois você escreve lá o mantra no grupo, pra gente? Escrevo sim. Vanessa entrou, só falta o Dan. Entrou, a internet caiu, mas eu não sei. Ah, não tem problema. Eu não sei se o Dan vai entrar. Acho que a gente podia Trazer, né? porque já está sendo gravado, né? Perdeu uma coisa. Beleza. Perfeito, então. Pode começar, Rô, trazer suas considerações. Tá dando microfonia em algum celular. Aí eu vou pedir para... Vou baixar o meu aqui e vocês falam se continua aparecendo. Melhorou? Bom, é bastante assunto, né? Bem longo o conteúdo. Isso vou trazer de uma forma resumida, tá? Para o meu entendimento ali. Eu vi que no começo ali ele trouxe algumas observações em relação ali a João Batista e tal, mas no contexto geral ele mostra a nossa missão na Terra, né? A importância da evolução, o entendimento sobre o porquê a gente reencarna, né? E a nossa missão encarnatória, né? Então, é mais um olhar para fortalecer nosso entendimento, para nossa missão aqui como pessoas, né? Como recebemos uma obrigatoriedade, né? Uma oportunidade de Deus para estarmos aqui. E a gente tem essa responsabilidade de trazer essa evolução, né? Não sei, são muitos assuntos, eu ainda estou pensando muito sobre tudo que foi falado, sabe? Eu vou abrir espaço aqui para a Dona Dileide falar um pouco também. Você está no microfone aberto? Posso? Eu anotei um monte de Quando coisa. ele fala assim que gradual, né? É o que o meu entendimento, né? Quando a gente reencarna, que algumas coisas não trouxe a evolução,
e a gente volta para evoluindo gradativamente, né? Então, da importância, eu vejo a importância da gente evoluindo, para a gente, nesse crescimento, quando a gente voltar, a gente vai estar mais próximo, né? Como se a gente tivesse subido uma escada, né? A cada vinda aqui, a gente vai subindo os degrauzinhos para estar mais próximo de Deus ainda. É o que eu compreendi. B, pode falar. Nossa, peraí, gente. Nossa, eu fiz umas anotações aqui. A Duda acabou de chegar, bagunça. Aí, eu nunca soube diferenciar, né? A questão de ressurreição e reencarnação, né? E aí o livro traz essa separação, né? Ressurreição, retorno da vida para o corpo, e a reencarnação é o retorno da vida em outro corpo, né? E aí, reencarnar é como se você continuasse o seu processo, né? Então, fala sobre Elias e tal, e aí no Antigo Testamento tinha uma ideia, um caminho preparado para a vinda do Messias, né? Vamos dizer assim. E aí esse processo foi feito por Elias e os outros profetas e tal. E aí eles reencarnaram em outros profetas na época de Jesus para manter essa linha, né? Então, pelo que eu vejo, o evangelho ele mostra as duas coisas, né? A ressurreição como verdade, Lázaro, a filha de Jairo e assim por diante, e a ressurreição, né? São as duas verdades dentro dos contextos ali definidos para cada espírito, vamos dizer assim, né? Para cada pessoa, para ela concluir o processo dela na Terra e depois subir, não voltar mais, ou ir para outro mundo, talvez. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Faz sentido, Pam? Então, faz sentido sim, B, para mim. Esse capítulo, ele é longo, mas eu precisava ler ele completo, porque a primeira parte trazia muito a questão da teoria, né, ele trazia referências, né, dos textos bíblicos, então eu precisei ler ele inteiro para que a gente conseguisse entender a essência, né. Eu vejo que uma outra parte que me chama bastante atenção é a questão das relações familiares, né, que ele trata ali no livro. Ele fala muito da nossa questão de conexão familiar, né? Então, do nosso processo das pessoas que nos cercam, né, que estão ali junto no nosso processo evolutivo. E aí, eu até... há um tempo atrás, eu tinha visto um texto que eu até compartilhei lá no Mohini, que falava sobre os tipos de pessoas que passam pela nossa vida, né? A gente acha, naturalmente, né, que as pessoas que acreditam em reencarnação, né, que a gente reencarna nos mesmos ciclos familiares, né? No mesmo ciclo de amigos e familiares, porque a gente tá ali um ajudando ao outro a evoluir, né? Mas não no texto ele traz que não necessariamente todos fazem parte do nosso ciclo de reencarnação, né? E aí me lembra muito desse texto que fala que a gente tem pessoas razão, estação e vida, né? Na nossa vida. Então, pessoas que chegam até a gente por uma razão, então para nos ensinar alguma coisa pontual, e aí passam pela nossa vida muito rapidamente. Pessoas estação, que ficam ali algumas estações, né, alguns ciclos, porque tem uma lição mais profunda que é para fazer a gente crescer e aprender lições, né, e pessoas vidas, que nos trazem o compartilhar da vida toda, né. E aí eu entendo que na nossa reencarnação, a gente, o nosso ciclo, né, ali de evolução, ele está relacionado com as pessoas vidas, né?
E aí ele fala que a conexão que a gente tem com essas famílias, né, famílias espirituais, é o processo de, tipo assim, um puxa o outro, né? Então, um é responsável e colabora com a evolução e a depuração, né, do corpo, que é a questão da purificação do corpo um do outro. Então, essa é uma parte que me chama bastante atenção no texto, assim, porque nos faz refletir sobre as pessoas que nos cercam, né? Então, o nosso compartilhar ali com essas pessoas, apesar de, às vezes, doído, é importante para a nossa evolução, né? Faz sentido definir que, a partir disso, as pessoas estão predestinadas para alguns fatores, para algumas realizações? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, né? Que antes que eu te formasse, eu te conhecia, antes do ventre da tua mãe, eu te gerei, né? E aí, nessa passagem, a gente trata a ideia do espírito, né? Que antes de a matéria existir, já existia o espírito e Deus já reconhecia isso, né? Teria, tipo, por mais que a gente tenha livre-arbítrio, tem coisas que estão pré-definidas para que sejam realizadas, tipo assim? Você acha que faz sentido isso também? Eu entendo que, tipo, dentro da minha verdade, né, eu entendo que alguns partilhar na vida são pré-definidos, apesar do nosso livre-arbítrio, né? A gente decide como a gente vai conduzir, mas algumas pessoas vêm para nos ensinar determinadas coisas, algumas situações, alguns lugares, e a gente precisa vivenciar. E é o teste, né? O teste dessa vivência é que vai nos fazer subir para um mundo superior ou descer para o mundo inferior, né? Que ele traz essa ideia da reencarnação, né? Como a depuração que faz a gente ir para mundos melhores e mais felizes, e a densificação que nos faz ir para mundos inferiores. Então, eu vejo mais ou menos assim. Quem mais quer fazer comentários? Eu queria destacar um ponto que eu acho muito interessante, que Job, né, quando ele está falando sobre esse texto bíblico, ele quer nos trazer a de que muitas pessoas ao longo dos anos, Bíblia, contradizer a reencarnação, né, para dizer que não existe, né, a reencarnação. E o tempo está mostrando que isso está muito claro na Bíblia, e o próprio Mestre Jesus, ele nunca veio contradizer, ele nunca veio, ele esteve na terra, né? Jesus. Justo, está cortando um pouco, eu não estou conseguindo ouvir. Fato que é real, que é verdadeiro. Tá melhor agora? Então, Jesus, ele é o Job, né? Quando ele está falando sobre essa passagem da Bíblia, ele mostra que Jesus combateu um monte de crença contraditória, né? Ele veio deixando muito claro que tinha que abandonar velhas crenças, mas sobre a reencarnação, ele continuou firmando, ele continuou protegendo essa verdade. Então, eu acredito muito que, a Pamela fala, né, na minha verdade, que as pessoas que usam a Bíblia para tentar combater a verdade sobre a reencarnação, ela não tem base. Na verdade, a própria Bíblia deixa claro sobre a reencarnação, e o próprio Mestre Jesus deixou muito claro a necessidade que isso é um ciclo natural do espírito, né, a reencarnação. Então, assim, quando pessoas vêm usar a Bíblia para falar contra a reencarnação, ela nem tem noção de que a própria Bíblia, o próprio Jesus, deixou claro sobre a reencarnação. Então, isso é bom para a gente, né? Quando pessoas vierem até nós, a gente tem a própria Bíblia para mostrar esse ponto sobre a reencarnação. Eu gostaria de falar também. Eu como antiga testemunha de Jeová, nasci na testemunha de Jeová, né? Não estou falando de religião, mas é uma das que pregam fielmente contra a reencarnação. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, tá bom. E depois eu fui mudando para outras religiões também.
Então, eu ficava nesse ponto de não acreditar na reencarnação, mas quando alguma pessoa que vinha e debatia esse assunto comigo, realmente eu ficava assim na dúvida, vinham os irmãos tentar falar diferente, mas aquilo não encaixava bem, né? Eu vou contar a minha experiência do Ayahuasca, que foi uma experiência muito boa, que lá, depois que eu fui para o Ayahuasca, tive muitas lembranças, a gente sabe disso, comecei a ter muitas lembranças também de outras vidas, foi que eu comecei a acreditar e ter, assim, sabe, mais certeza disso. Então, tipo, esse assunto, assim, me interessa muito, porque tem mexido bastante comigo. E isso tem sido muito importante. Eu fico muito feliz de estar tendo outra visão sobre tudo isso. Eu vejo muito como... eu entendo que algumas religiões, né, tratam a questão do capa a capa, né? Eu sigo o que tem ali dentro do capa a capa. Mas é um recorte, né, isso. Elas não enxergam a integralidade, né? Até porque dentro de várias religiões, diversos livros, né, bíblicos foram cortados, né? Por não fazer, não condizer, né, com os interesses ali da igreja e tal. Mas, para mim, me faz muito sentido essa questão da reencarnação como um processo mesmo de depuração, assim, né? O meu mestre de yoga, ele sempre falava assim, né, que ele ia buscar fazer tudo que ele pudesse nessa vida para evoluir, para que ele não precisasse voltar para fazer a 4ª série. Ele sempre falou isso, assim, que ele gostava muito de comer petit gâteau, e aí ele falava que o petit gâteau não valia a pena a 4ª série, ter que aprender matemática de novo, assim. Então, é uma questão de você buscar, ele fazia isso, né, de uma maneira irônica e tal, fazendo piada, mas é a questão de buscar uma evolução para você acessar coisas melhores, né, que os prazeres que te prendem aqui são prazeres transitórios e pequenos, né, e por serem transitórios e pequenos, a gente precisa buscar algo maior, né, que isso, que é a depuração do nosso ser. Mais alguém quer falar? Antes de alguém falar, só para informar vocês, o Dan está saindo do grupo de estudos porque ele vai entrar em aula e ele pediu para agradecer todo mundo, só para ficar a título informativo aí. Mais alguém quer conversar, partilhar, trazer suas percepções? Entendo que o silêncio é um não. Então, acho que esse é um capítulo que vai nos fazer refletir aí por um tempo. Eu vou mandar lá no grupo esse texto que eu falei sobre pessoa, razão, estação e vida, para vocês refletirem também. Vou postar lá no grupo a palavra da semana para a gente refletir. E aí eu peço para vocês lerem, estudarem sobre essa palavra e entenderem a aplicabilidade dessa palavra na vida de vocês. É muito importante isso. E aí agora eu vou pedir para o Rô para ele encerrar. Gratidão a todos pela energia. Gratidão. Depois aqui da nossa oração, eu também vou tirar a carta, né, da semana para a gente trabalhar essa energia também. E vamos lá. Peço para cada um de vocês fecharem os olhos, trazer energia de gratidão lá do coração, gratidão por estarmos todos juntos aqui nessa noite, gratidão por termos a oportunidade de ter acesso a essa medicina, essas consciências, o propósito da nossa evolução. Então, traz essa energia de gratidão lá do coração, sobe pelas suas consciências, leve a Deus, Jesus, Mãe Maria, e agradeço pela noite de hoje. E para selar esse agradecimento, convido todos a nossa oração.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Amém. Jesus, Maria e José. Gratidão a todos. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Nós nos encontramos no grupo de estudo daqui 15 dias. Amanhã a gente tem às 5 da manhã um mantra. É a última semana desses 3 mantras. Na próxima semana a gente já abre uma nova energia. Então fica aqui o convite para quem quiser participar. Se alguém quiser participar e não estiver no grupo, manda uma mensagem para mim que eu coloco, tá bom? Um excelente fim de dia para vocês, um excelente descanso, e nós nos falamos lá no grupo. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.